Fala pessoal, chegando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu quero conversar a respeito da CPMI. Depois do governo ter levado um golpe grande, onde numa votação extraordinária da oposição, conseguimos derrubar o Omar Aziz, que seria o relator da CPMI, que não queria a CPMI, Então os trabalhos começaram e hoje é o dia de nós ouvirmos, a comissão está ouvindo a Defensoria Pública, a Patrícia Betim Chaves, aqui do Rio Grande do Sul, a doutora Patrícia. E mais uma vez, Marcel Van Hatter representou muito bem o povo gaúcho, com as suas perguntas, suas indagações, e eu quero que você tire as suas conclusões junto comigo. Roda o vídeo. Tem memória de ter atuado a favor de um lesado do INSS? Nesse caso específico, que eu recorde, realmente acho que foi no 2023 ou 2024. E teve algum caso anterior, porque a notícia que nós temos é que desde 2011, pelo menos, a doutora trabalha na área previdenciária dentro da advocacia, me corrija se estiver enganado, talvez até tenha sido antes. Pelo menos essa é a notícia de 2006. Na Defensoria a gente encontrou a informação de 2011, então é mais antigo. Teve algum caso desde 2006 de defesa de algum lesado no INSS que tenha relação com descontos indevidos? Desde 2006, não tenho conhecimento. E qual foi o primeiro? 2023. Que eu recorde, na minha atuação como Defensora Pública Federal, os casos em que eu tenho conhecimento, que eu atuei no ofício individual, foram 2018 e 2019, acredito. Mas a senhora há pouco disse que foi 2023. Não. 2023, a minha atuação, ela se divide numa atuação individual. Certo. E depois, quando eu assumi a coordenação. Certo. Entendeu? Mas como defensora de um lesado INSS, o primeiro caso que você defendeu foi em 2023 ou 2018? Entre 2018 e 2019. Ok, eu gostaria de que a senhora informasse depois a comissão exatamente qual foi esse caso, em que data foi. Eu também gostaria de chamar a atenção aqui de todos os colegas desse gráfico que está no plano de trabalho do deputado Alfredo Gaspar, que mostra o marco temporal entre 2015 e 2025 dos descontos no INSS. É muito importante lembrar que durante o governo Lula foi que houve o grande disparo, certo? Agora, antes disso, como sempre houve, lamentavelmente, roubo no INSS, nós sabemos que houve episódios, por exemplo, relatados pela imprensa, Geraldo Doca, em 2018, e INSS fará pente fino em convênios por suspeita de fraude, isso foi no jornal O Globo, e também em 2010, o mesmo repórter, contribuição compulsória, aposentados são descontados sem saber, sindicatos faturam milhões. Eu pergunto à senhora, doutora, se esses casos já eram publicados na imprensa, e a senhora disse que só sabe a partir de 2019, sendo responsável, titular da área previdenciária, como foi que, apesar de estar na imprensa, a senhora não sabia que isso acontecia no INSS antes disso, pessoalmente? Nós temos conhecimento através dos relatos dos nossos assistidos. Mas a senhora disse antes, em resposta ao relator, que pessoalmente a senhora só soube dos descontos a partir de 2019. Gravei bem essa palavra. Pessoalmente. O que significa pessoalmente? Significa dentro da defensoria? Atendimento. A senhora nunca leu as matérias da imprensa antes? Claro, a senhora não conhecia as matérias da imprensa? Conhecia as matérias. Então a senhora sabe que antes de 2019 também acontecia esse tipo de roubo? Sei. Ah, bom. Então, a minha resposta foi em relação quando eu atuei. Tá bem, porque isso não estava claro. A senhora disse pessoalmente, eu sei, a partir de 2019. Mas a senhora tinha conhecimento, então, pessoalmente também, fora da sua atuação? Sim. Diretamente relacionado à atividade funcional, que na imprensa já saía esse tipo de matéria. Tinha conhecimento. Isso é importante que fique claro, senhor presidente, senhor relator, porque eu gostaria de saber também se, apesar de saber ter envolvimento pessoal desde 2019 a 2023, quando a senhora não era coordenadora, eu tenho certeza que a senhora levou para o seu superior o conhecimento dessas atividades em 2019 e 2023, correto? Eu atuei em favor de pessoas assistidas e tomei as medidas extrajudiciais ou judiciais. Mas eu me pergunto se levou ao coordenador pelo seguinte, porque quando a senhora foi a coordenadora, a senhora tomou ação e decidiu fazer parte, inclusive, do grupo de trabalho e ir atrás desse escândalo. Mas antes disso, a senhora não era coordenadora e havia um coordenador. Gostaria de saber quem é o coordenador ou quem foi.
Não me recordo, tem que ser solicitada essa informação. A senhora não sabe quem era o seu coordenador? Não era o meu coordenador. Não era. Como é que funciona, então? Esclarecendo que nós temos independência funcional. O coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária, ele não tem nenhuma ingerência em relação ao Defensor Público Federal. Mas a senhora tendo independência funcional, a senhora acha que a senhora não tem obrigação de levar para essa pessoa uma informação que a senhora já conhecia desde 2019 dentro da instituição como defensora pública? Não. A senhora não tinha obrigação de levar a essa pessoa essa informação. Eu discordo. Eu acho que a independência funcional não pode ser utilizada para blindar um superior e prejudicar aqueles que estão sendo lesados. A senhora não concorda? Eu acho que o que deve ser esclarecido é como são as atribuições dentro da Defensoria Pública da União. Não, mas isso está muito... Eu não teria que relatar mas eu sou deputado federal e aqui são senadores aqui, nós todos sabemos a legislação, inclusive nós fazemos a legislação. Então, isso não seria prevaricação? Não. A senhora não informar o coordenador da área de que dentro da sua área de atuação estão acontecendo roubos e apesar de pessoalmente, repito aqui, me ajuda o senador Rogério Marinho, pessoalmente a senhora sabia dos casos, mas não informou o coordenador, não sabe nem quem era. Não me recordo quem era o coordenador no momento. Mas a senhora não acha que é prevaricação? Não. Ok. Eu gostaria também, senhor presidente, de perguntar para a doutora Patrícia Betim Chaves se o grupo de trabalho que a senhora entregava tinha prazo para encerrar. O GTI? Isso. Inicialmente não tinha prazo para encerramento. E por que o Ministério Público Federal decidiu encerrar logo depois de acontecer a operação sem desconto? Essa resposta não cabe a mim. Mas não foi falado nada dentro do grupo? Não foi informado. Não havia comunicação dentro do grupo entre os membros? Havia. Mas não foi informado no encerramento? Não foi informado o motivo do encerramento. Mas foi informado o encerramento. Como foi feita essa informação? Através de um ofício dirigido ao Defensor Público Geral Federal. E o Defensor Público Geral Federal não questionou esse encerramento, a senhora tampouco? Não achou estranho? Não solicitou prorrogação? Não disse, olha, a situação está tão quente aí, está todo mundo falando nesse assunto, a gente precisa continuar investigando, gente. Isso é um absurdo. Vamos encerrar, a senhora não fez nada nesse sentido. Esse grupo foi criado pelo Ministério Público Federal. Mas a senhora era membro. Era membro, mas E não a cabe senhora não a tinha... mim questionar, porque essa é uma escolha e uma decisão do Ministério Público A Federal. senhora não podia questionar nada dentro do grupo, então a senhora não tinha participação efetiva no grupo. Tinha participação efetiva no grupo. Mas como é que um participante efetivo não pode questionar a decisão do seu coordenador? Não cabia a mim questionar. Não podia fazer nenhuma pergunta a ele. Poderia fazer a pergunta, Então, mas o o senhor grupo poderia questionar. é criado pelo Ministério Público Federal. Mas são duas coisas exatamente idênticas. Fazer pergunta ou questionar é a mesma coisa. Então a senhora poderia ter questionado o coordenador, mas a senhora preferiu não questionar. Preferiu que o grupo encerrasse sem que a Defensoria Pública da União se manifestasse. E a senhora diz que a DPU não é órgão de controle, mas a DPU ajuiza uma série de ações civis públicas, emite recomendações sobre políticas públicas, e eu te pergunto, por que a DPU não ajuizou nenhuma ação civil pública para afastar a cúpula do INSS ou até mesmo para tomar medidas mais drásticas para que o INSS adotasse providências quanto à implantação da biometria, por exemplo? Última pergunta, por favor. Essa pergunta final. Eu gostaria de saber se a DPU... Desculpa, presidente, só pela interrupção vou repetir para ficar bem claro. Se a DPU ajuiza toda hora ação civil pública, isso aqui é muito corrente aqui, emite recomendações sobre políticas públicas. Por que, nesse caso, a senhora acredita que não foi ajuizada nenhuma ação civil pública para afastamento da cúpula do INSS, ou então que se tomasse medidas drásticas para que o INSS adotasse providências quanto à implantação da biometria? Os defensores regionais de direitos humanos ou a Defensora Nacional de Direitos Humanos têm independência funcional e avaliar qual a sua forma de atuação, que pode ser não somente judicial, mas extrajudicial, através de recomendações. E por que o DPU Obrigado, deputado Barrato. Não, mas a pergunta não foi o prazo encerrou. Mas só por que deputado. não fez nesse caso? Só essa pergunta. Por que nesse caso não foi feito, na sua opinião? Não cabe a mim responder essa pergunta. Ok, obrigado, senhor presidente. Obrigado.